Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos no Pergunta e Responde aqui, né? Nós vamos falar de os imóveis. Já tem um bom tempo que algumas pessoas perguntaram para mim para fazer uma comparação sobre imóveis e bolsa de valores. É, e eu pedi alguns dados para algumas pessoas próximas. Várias pessoas mandaram e algumas piores, outras melhores, e eu levei em consideração uma média e peguei um exemplo aqui de um imóvel de Brasília, do Jonathan. Depois eu vou fazer outros vídeos com outros exemplos. Mas antes, um recado, pessoal. É bom que vocês preencham, quem for fazer a subscrição de IRB, é bom que vocês preencham o formulário hoje. É só ir lá na Clear, no atendimento no chat, digitar lá subscrição, quero subscrever, e é autodidata, e vai preenchendo. E o dinheiro tem que estar na conta, o número de subscrições vezes 6,93, dia 12. O último prazo para você mandar esse formulário pela Clear é amanhã até as 14 horas, dia 11, tá? Dia 11. É bom fazer hoje, porque qualquer problema ainda dá para você amanhã entrar em contato com a Clear, comunicar. Dia 12 é o dia de pagar a subscrição pela Clear, tá? Então a Clear já mandou um comunicado que será amanhã, dia 11. No fato relevante, está o prazo lá até dia 12, mas não é o formulário pela Clear até o dia 12, é até o dia 11, tá? Então, nos vídeos que eu falei de subscrição, não ficou bem claro isso. E até às 14 horas. Então, faça hoje, tá? Não der para fazer agora, faz mais tarde. É no instante você preenche esse formulário. Se tiver algum erro, dá tempo de corrigir. Se errar alguma coisa e quiser corrigir, ou para quem já fez e quer corrigir, o que vale é o último formulário preenchido, tá bom? Então vamos lá, pessoal. As perguntas de imóveis, eu vou pegar como exemplo aqui um imóvel do Dr. Jonathan, tá, lá de Brasília. Ele comprou um imóvel há 9 anos, eu vou colocar 10 anos para eu ter meus estudos aqui, que eu gosto de fazer 5, 10, 15, 20 anos, né? Então, que eu tenho uma referência boa de uma empresa, com esses números eu gosto de confiar nessa empresa. Então, ele comprou um imóvel há 9 anos, eu vou arredondar para 10 anos. Ele comprou um imóvel há 10 anos por R$ 260 mil, né? E ele acha que esse imóvel hoje está valendo R$ 360 mil. E o aluguel desse imóvel, a preço de hoje, corresponde a R$ 1.500. Ele tem uma despesa lá de R$ 50 por mês de IPTU, então ele recebe R$ 1.450. Pessoal, não é para ninguém ficar vendendo imóvel e colocando na bolsa, tá? Nesse caso dele aqui, ele já comprou, já teve as despesas. Se for vender, vai ter despesas, vai ter ganho de capital. É melhor ele pegar o aluguel e colocar na bolsa, tá? Não é para ninguém ficar vendendo imóvel sem estar muito bem preparado e colocar na bolsa, não, tá? Perigoso perder tudo. Tem que saber. Bolsa não é assim, só chegar e colocando dinheiro lá, não. Então, e aí nós vamos estudar essa possibilidade dele. Então, a inflação nos últimos 10 anos pelo IPCA foi de 71,2%. 71%, né? Então, o que, que acontece? Hoje eu tenho 40 empresas. Não eram 40 empresas, mas eu vou fazer o cálculo de como se fosse 40 empresas há 10 anos atrás. Se a gente tivesse colocado nessas 40 empresas 10 anos atrás esse valor, dessas 40 empresas, 7 empresas não tinham entrado na bolsa ainda, 7 anos atrás, 10 anos atrás. Então só 33, tá? Tiro essas 7, ficam 33. Dessas 33 empresas, 4 empresas renderam menos do que a inflação, renderam menos do que os 71%.
Quem foi? Hipermarcas, Vale, Hering e Petrobras, né? Isso com dados de maio, gente. Isso aqui é dados de maio, junho, do balanço lá. Então, automaticamente com o valor da cotação do dia, tá? Hoje subiu mais, essas empresas estão mais valorizadas, a maioria, então esses valores são bem maiores do que eu vou passar hoje, tá? Mas nada que muda a essência do estudo. Então, a Hipermarca com 56%, a Vale com 53%, a Hering com 25% e a única negativa é a Petrobras, 10 anos atrás, menos 15%. Quem comprou Petrobras, tá? Por isso que empresas é paciência, consistência de seus resultados e paciência de quem é o investidor. Então, 4 empresas das 33, porque 7 não tinha IPO na época ainda, ficaram com valor abaixo da inflação, tá? E aí, 19 empresas das 33, né? São 40, mas eu tirei 7. Essas 7 têm alta rentabilidade. Se eu colocar essas 7 nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos que elas forem entrando, a média sobe muito, mas eu não coloquei. Então, 19 empresas das 33, eu estou entre a inflação e 1,5%. Quanto que dá 1,5% por 10 anos juros compostos? Né? Eu tenho aí 497%. Eu precisaria multiplicar, vamos arredondar para 500%. Eu precisaria, para chegar a 1,5% ao mês, eu precisaria em 10 anos ter uma rentabilidade de 500%. Multiplicar o capital por 5. Né? A inflação, eu precisaria multiplicar o capital por 0,7, porque 71%. A inflação é muito baixa, né, no Brasil, e é PCA. Então, 19 empresas. Essas 19 empresas, se eu fizer a média delas, eu tenho 277%. Então, elas não alcançaram 1,5%. 277%. A média das 4 que ficaram abaixo da inflação, 30%. E aí eu vou para... Então vamos lá. Das 40 eu tirei 7 que não tinha IPO. Elas têm uma média muito alta, mas menos de 10 anos. Arezzo e Magazine Luiza eu coloquei porque já está próximo de 10 anos, tá? Então eu tirei essas 7 e fiz a média de 3 grupos. Um grupo abaixo da inflação, abaixo de 71%, 4 empresas. Um grupo entre a inflação e 1,5%, que dá 500% em 10 anos, são 19 empresas. E um grupo de empresas que deram a média acima de 1,5%. E essas empresas, se eu colocar Magazine Luiza, ela é quase 10 anos, se eu colocar Magazine Luiza, a média dessas 10 empresas que deram acima de 1,5% ao mês, 500%, né? A média dessas 10 é de 1.071%. Se eu tirar Magazine Luiza dessas 10, a média é de 842%. Então esse grupo foi subdividido. E é importante vocês verem o que aconteceu. Quando eu coloco as 33 empresas junto, tirando só as 7 que não estavam na bolsa 10 anos atrás, a média das 33 empresas nos últimos 10 anos é de 479%. Sendo que para conquistar 1,5% eu preciso de 500%. Então é quase 1,5%, vai dar aí 1,40 e poucos por cento. A gente pode arredondar para 1,5% isso aqui. Lembrando que nesse período, o Ibov, 10 anos atrás, ele estava com 61.000%. Né? 61.000%. E hoje ele está com, talvez ali, 103, mas até maio de 2020, que os 10 anos, ele estava com 95%. Então, nos últimos 10 anos, de maio para trás,
o Ibov deu 55,7%, 56%, enquanto a carteira deu 479%, de média de todas. E veja que nesses 10 anos, nós tivemos 5 anos e meio, de 2010 até mais ou menos fevereiro de 2016, o Ibov saiu de 61 para 43 mil. Então ele caiu 50% praticamente, né? E de 2016, fevereiro de 2016 até maio agora, subiu até 103 mil. Então nós temos um período de 5 anos e meio de bear market e 4 anos e meio de uma subida de quanto? De 43 mil para 103 mil se for hoje. Né? O nosso estudo é até maio, então é 95 mil. Então nós temos um período levemente maior de queda do que de subida, mas é muito próximo um do outro. Então é um bom período para a gente fazer uma comparação. Tá? O que acontece? Se ele tivesse colocado esse dinheiro esse dinheiro desse lote, só para fazer uma comparação, não é para ninguém ficar vendendo. Se ele tivesse colocado na bolsa, esse imóvel dele hoje estava próximo de 2 milhões de reais. Isso já reinvestindo os dividendos, bonificação, juros sobre capital próprio, direito de subscrição, valorização, compra de ações e cancelamento, recompra de ações, todos os benefícios de todas as maneiras que você ganha na bolsa, que são essas: juros sobre capital próprio, dividendo, bonificação, valorização, programa de recompra e cancelamento de ações, direito de subscrição, devolução do capital, que é o que aconteceu com o BBSE, né? Então, essas 6, 7 maneiras aí que você ganha dinheiro na bolsa já está incluso tudo nesse cálculo. Então, nós estamos falando de, se ele tivesse colocado esse imóvel, e olha, de 2010 até 2015, o dinheiro dele tinha caído 55%. Será que ele teria aguentado esse rojão por 5 anos e meio? E aí, há 4 anos e meio atrás, até hoje, a bolsa recuperou. Isso nessas empresas, não a B3. A B3 recuperou, mas ainda precisa subir muito, em dólar ainda está muito barato, né? Então, mas veja, se ele tivesse colocado em boas empresas, o que aconteceu no passado não quer dizer que vai acontecer no futuro, pode ser maior ou pode ser melhor, dependendo do que acontecer com o Brasil. Se você achar que o Brasil de 2010 para 2020 foi pior do que o que vai ser do Brasil de 2020 para 2030, ele tem chance de ganhar mais. Se for pior, vai ganhar menos. Então veja, se ele tivesse aplicado em boas empresas no passado, está dando esse resultado. Ele teria os 260 mil dele, estaria próximo de 2 milhões já computado o aluguel. É como se ele estivesse colocando R$ 1.450 todo mês. Sendo que se ele for vender hoje, ele tem os 360 mil, que vale o imóvel, mais o valor do aluguel corrigido. Aí tem que ver em que eu corrigiria esses 1.450. Vamos supor que deu 500 mil. Então nós estamos falando de 500 mil para 2 milhões, arredondando os cálculos. Então, pessoal, não há dúvida que a Bolsa de Valores em empresas boas, no longo prazo, ela tem muito mais rentabilidade do que imóveis. Só muito cuidado, não venda seus imóveis se você não estiver preparado. Tem que ter
um certo controle psicológico para investir em ações. Veja que nesse caso, 5 anos e meio foi de queda. Os primeiros 5 anos e meio foram de queda. Já pensou a pessoa ver o dinheiro dela cada dia diminuindo 5 anos e meio e não fazer nada? Então, será que vocês estão preparados para vender um imóvel e colocar na bolsa? E se acontecer isso, vocês mantiverem firme? A maioria não. Então, bolsa é empresas boas, consistentes e paciência. Não é nada mais do que isso. Tá bom? O efeito psicológico é o mais importante. Então, pessoal, um abraço e não se esqueçam que amanhã, amanhã, dia 11 de agosto, até às 14 horas é o último prazo para você preencher o formulário, se for pela Clear, né? A maioria das pessoas pela Clear, de enviar o formulário e dia 12 o dinheiro tem que estar na sua conta para você fazer o pagamento, tá? Teve alguns vídeos para trás que deu uma dúvida no dia 11 e no dia 12. O fato relevante fala dia 12 e a corretora mandou um comunicado que dia 11/8 será o último prazo, às 14 horas, para você enviar o formulário. É bom você fazer o envio com antecedência. Se é bom fazer a subscrição ou não, ninguém tem bola de cristal, pessoal. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.